Bom dia a todos. Meu nome é Antônio César Domingues Cedo, espiritualista, cristão graalita. Graalita, leitor da mensagem do Graal de Abdrushim. O livro Na Luz da Verdade. Mensagem do Graal, obra em 3 volumes. Hoje é dia 28 de agosto de 2020, uma sexta-feira, 8 horas e 12 minutos. Dia agradável, de sol, céu limpo. Último vídeo eu falei sobre teorizando e descobrindo entre aspas, os restos mortais de Jesus Cristo. Então, com base na mensagem do Graal e no livro Os Apóstolos de Jesus, ambos editados pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. Há 10 anos eu elaborei uma teoria de que os restos mortais de Jesus Cristo foram ocultados no interior do Calvário de Gordon, em Jerusalém. Esse Calvário de Gordon é um aglomerado rochoso que o general general britânico Gordon, no século XIX, na segunda metade do século XIX, me parece que na segunda metade, ele estava andando num corredor das muralhas de Jerusalém, na altura do portão de Damasco, que fica no setor norte das muralhas. Pelo menos um bom trecho das muralhas, no topo da muralha. A muralha deve ter mais ou menos aproximadamente uns 10 metros de altura, ou quase isso, talvez uns 8 metros. E no topo da muralha tem uma passagem, né? E então ele estava nesse topo, um pouco mais à direita, vamos dizer assim. Ele visualizou o aglomerado rochoso que fica mais ou menos uns 200 metros no sentido nordeste dessa porta de Damasco. Ele notou uma figura que lembra uma caveira. O topo desse Calvário de Gordon fica mais ou menos uns 15 metros em relação ao solo, ao nível do solo que está ao redor. Então ele notou que parecia uma espécie de caveira, né? Com as duas órbitas dos olhos, né? Duas pequenas cavernas. E aí ele sugeriu ou imaginou que lá que seria o verdadeiro local do Gólgota, onde Jesus Cristo teria sido, onde o Jesus Cristo, como diz as Escrituras, foi crucificado. Chamava Gólgota. Porém, a maioria dos arqueólogos não botaram fé, né, na opinião dele. Praticamente todos dizem que o lugar mais provável do Gólgota, onde Jesus foi crucificado, é justamente onde está a igreja do Santo Sepulcro,
que hoje fica dentro das muralhas de Jerusalém, das atuais muralhas, porque no tempo de Cristo elas tinham uma nova configuração, quer dizer, pelo menos uma boa parte estava em outra disposição. As últimas alterações das muralhas de Jerusalém, da cidade antiga, né? Porque 2000 anos era só a parte que era murada, que era habitada, né? Que tinha assim talvez uma área de aproximadamente 1 km², como se fosse um centro de uma cidade. Por exemplo, aqui em Jundiaí, a região do centro, né, que está demarcada como centro, tem aproximadamente, acho que 1 ou 2 km². E depois, naturalmente, as cidades no Brasil não havia necessidade de muralhas, né? Não tinha nenhum ataque inesperado de alguma outra cidade vizinha, né? Um estado vizinho, né? E isso nunca existiu, as muralhas. E as muralhas existem só na modernidade, né? Dos condomínios, né? Condomínios de casa, enfim, que para serem para ter mais segurança em relação aos assaltos inesperados, né, de bandidos individuais. Era diferente naquela época, 2000 anos, que se temiam bandos assim que assaltassem inesperadamente uma cidade, né, e que as forças locais não teriam condições de defender essa cidade. Também acho que com relação a animais, né, que de repente poderia também entrar leões, enfim, alguns animais ferozes, né? Mas as muralhas de Jerusalém, as últimas modificações ocorreram por volta de 1500, né? O domínio otomano. O otomano é turco, né? Os mamelucos, que dominaram Jerusalém, me parece que por volta de 1200, eles já seriam egípcios, né? Parece assim, não sou assim expert em história, né? Tem que consultar, mas é mais ou menos isso. Então o general Gordon teve essa opinião. Nesse mesmo aglomerado mais à esquerda foi encontrado também algumas tumbas que após estudos arqueológicos constatou-se que ela é anterior a Cristo. Algo assim como 700 anos, 800 anos antes de Cristo. Na época que começou o domínio da Idade de Ferro, né? Com meios para cortar pedras, porque até então, que eu saiba, não se cortavam pedras, não tinha como cavocar as pedras, né? Porque os utensílios eram feitos, me parece que era de cobre, coisa assim, que não tinha resistência, né? Então, foi a partir dessa época do domínio do ferro, né? Da fundição do ferro, que se construíram ferramentas que possibilitavam serrar pedras, enfim, cinzelar pedras, né? E até esculturas, né? Me parece que esculturas, assim, pelo menos os que surgiram da época dos gregos, né? Romanos, tinha que se dominar o ferro, né? Mas esse cavalo de Gordon, só os evangélicos, os protestantes que acreditaram. Por quê? Porque eles também queriam um local para culto. De certa forma, os protestantes, desde Lutero, assim, possivelmente não agradavam aquela igreja do Santo Sepulcro, com aquelas espécies de cultos, todo aquele sistema, né, católico
os evangelhos não gostavam. Então começaram a cultuar esse local do que o general Gordon fez a suposição, né? Eu acreditava que seria o Calvário de Gordon, o local da crucificação de Cristo, e mais à esquerda é o túmulo do Jardim. É um sítio aí de mais ou menos uns 200 metros de comprimento por 100 metros de largura, né? Esse jardim é muito agradável, né? Que permite reflexões, né? Um lugar muito que muitas pessoas que não gostam daquele tumulto, até daquela briga interna que existe na igreja do São Sepulcro, né? Das igrejas católicas, ortodoxas. Existem seis comunidades católicas, não exatamente, mas originária do catolicismo, né? Que administram e muitas vezes até se desentendem, né? Tanto é que quem tem as chaves do Igreja do São Sepulcro, que abre a igreja, segundo eu li, né? É um muçulmano, porque é uma pessoa neutra. Então é um muçulmano que abre lá a igreja para que que possam ser acessíveis também essas seis variedades do catolicismo possam frequentar lá, né? E, enfim, então é isso que acontece. E lá no túmulo do jardim, um jardinzinho simples, muito agradável, né? Mas é completamente falso essa história de que no túmulo do jardim, que foi o primeiro sepulcro de Cristo, e que no Calvário de Gordon, daí o nome Calvário de Gordon. Por quê? Porque foi Gordon, Charles, né? Charles Gordon, que o general Charles Gordon que fez essa suposição, que é completamente rebatida, você não aceita pelos estudiosos, arqueólogos, tal, né? Enfim, agora o Calvário de Gordon, na verdade, que eu tenho divulgado há 10 anos, isso aí é uma questão inédita. Eu nunca ouvi falar nada, uma teoria nesse nível, né? De que, na verdade, o Calvário de Gordon é o verdadeiro local que foi ocultado dos restos mortais de Jesus Cristo. E isso eu falo segundo consta nesse livro Os Apóstolos de Jesus, que está a narração no capítulo Maria Madalena, que ela descobre o local. Mais ou menos 5, 10 anos após a morte de Cristo, ela morava em Jerusalém. Teve um momento que ela recebeu uma ordem da luz para que fosse até Maria de Nazaré, que na época vivia na Mar da Galileia, na casa de João, que ela considerava um filho, e João, apóstolo João, considerava como mãe, Maria de Nazaré. Então lembramos que o apóstolo João foi o apóstolo amado por Jesus, aquele que mais Jesus era próximo, né? Ele era como se fosse um irmão, né? Um irmão muito querido, né? E ela também, entre os discípulos, apóstolos, aquele que tinha maior, vamos dizer, intuição, que mais compreendia, né, os sentimentos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo mesmo, pouco antes da sua morte, ele teve uma conversa com João e disse: olha, possivelmente eu vou ser assassinado, vou partir desta terra logo, e eu gostaria que você apoiasse Maria de Nazaré.
Minha mãe que ela vai ficar muito desorientada, né? Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, esse absurdo culto, essa idolatria de Maria de Nazaré, ela foi um ser humano como todos nós. Ela tinha suas preocupações de mãe, né? Ela queria que Jesus Cristo continuasse. Depois que ele foi batizado, né, por João Batista, ele retornou para casa, né? Ele era José, seu pai José, após sua morte, quando Jesus tinha 13 anos, José morreu. Teve uma enfermidade rápida e faleceu. Então José destinou para Jesus a grande marcenaria que eles tinham, com funcionários, tudo, né? Então ele era quem herdou a marcenaria, com todos os direitos. Então José era leite de morte. Isso disse: Jesus, você é o melhor entre todos nós, né? Eles são muito próximos, né? E então você será o herdeiro da marcenaria. E enfim, ele falou assim: e você promete cuidar dos seus irmãos menores e da sua mãe? Aí Jesus falou: sim, cuidarei da minha mãe, desde que ela não me abandone. Eu cuidarei dela, sempre estarei junto dela. E dos meus irmãos menores até que eles atinjam a idade necessária para cuidarem a si próprios, né? Enfim, e Jesus foi batizado por João Batista, teve uma época, eu suponho que ele devia ter uns 18 anos por aí, né? E depois disso ele não quis mais ficar lá na sua casa paterna e materna. Então ele falou para Maria, para sua mãe Maria, que ele passaria os direitos deles de herdeiro da marcenaria para o seu irmão, que, que, que vinha após ele, né? O seu irmão um pouco mais, que nasceu acho que uns 2 anos após ele. Esse irmão, me parece que o nome dele era Jacobus. Ele tinha outros irmãos também, acho que pelo menos, total, acho que uns 3 irmãos, pelo menos. Ele tinha uma irmãzinha, né, que faleceu criança. E me parece que 2 irmãos homens. Maria, me parece que ela teve 4 filhos depois de Jesus. Total, uns 5 filhos, né? Uma menina que morreu muito jovem. E, inclusive, ela tinha uma enfermidade e Jesus colocava as mãos sobre ela e ela aliviava, né? Na época ele já era ajudante na marcenaria. E Jesus ele não queria ficar. Ele estudava, né, com o rabino, né? Mas ele não se sentia bem. Ele pediu a José que o admitisse na marcenaria, que ele não queria continuar frequentando as escolas do rabino, porque eram ensinos que ele não aceitava como corretas, né? E aí José teve ter uma discussão com o rabino, né, que queria que ele continuasse, que Jesus, porque ele era muito talentoso, né, que eles queriam doutrinando Jesus. E José ficou firme e disse: Jesus é meu filho, é eu que dou as ordens na educação dele.
Então, José tinha prometido a Jesus que ele iria falar com o rabino e iria tirá-lo da escola. E aí Jesus começou a trabalhar na marcenaria. Então, essas histórias de Jesus estão no livro Os Apóstolos de Jesus e também Jesus, o Amor de Deus. Ambos editados pela Ordem do Grau na Terra. Aí está toda a história verdadeira de Jesus, sem as muitas mentiras e fantasias, coisas imprecisas que existem na Bíblia. A Bíblia, para ela ter o verdadeiro proveito, as pessoas têm que conhecer a luz e a verdade, ou seja, a mensagem do grau de Abidrushim, para compreenderem com acerto as leis de Deus. Né? As leis de Deus que não admitem, elas são perfeitas, as leis de Deus são perfeitas, como Deus é perfeito, então não tem como modificá-las, são as leis da natureza. Então elas não podem admitir algo que esteja fora das leis da natureza. Jesus nasceu de uma geração normal. O seu pai foi Crioulos, um centurião romano, que Maria teve um breve romance antes dela se casar com José. Aliás, Maria se casou com José devido à sua gravidez, porque Crioulos prometeu retornar a Nazaré, porque ele queria se casar com ela e levá-la para Roma. Porém, ele nessa tarefa ele tinha seus compromissos com militares, enfim, ele tinha que retornar a Roma e se desvencilhar. Para ele se casar, ele teve que se desvencilhar do exército, do Augusto. Então ele demorou 9 meses. Quando ele retornou, Maria estava dando à luz lá em Belém. Já tinha se casado com José. Maria prometeu esperar o retorno de Crioulos. Porém, a gravidez dela ficou evidente, né? Ela morava com a mãe. E José havia, alguns meses antes, conversado com a mãe de Maria, pedindo a mão de Maria em casamento. E a mãe de Maria queria que ela se casasse com José. Porém, Maria nunca amou José. Ela se sentia bem na companhia dele, né? Porque ele era uma pessoa calma, era uma pessoa justa, né? Ele era uma pessoa muito justa nos seus atos. E então Maria, ela se sentia protegida ao lado de José, mas no fundo não amava ele. Ela amava Crioulos, mas depois que se casou com José não havia essa possibilidade. E essa possivelmente foi o fato dela ter, logo após o nascimento de Jesus, ter pedido para José sair de Nazaré, né, e irem para o Egito, porque nessa época Crioulos havia retornado a Nazaré, estava procurando desesperadamente por Maria. Então eu acho que ela possivelmente ela não queria encontrar Crioulos. E também a questão de que José, quando ele se casou, Maria devia já estar grávida de uns 5 meses, pelo menos, 5, 6 meses. Então ficou algo assim, um pouco assim, desconfortável também, né? Porque aí está dizendo que ela não teria casado virgem, né? Então Maria era uma pessoa, um ser humano comum. Essa história
que inventam, foi tudo inventado pela Igreja Católica, quando ela foi instituída, né, no Império Romano, por Constantino, lá pelo ano 300, porque é para ganhar adeptos, para ter poder terreno, esse culto dos santos, tudo substituindo aquele cultos que eles faziam dos deuses, né? Então toda aquela política, é, é possível que o Constantino realmente tenha aderido à fé cristã. Porém, era um homem de Estado, ele era um imperador, ele queria preservar o Império Romano, que já estava decaindo, né? O fim estava bem próximo, né? Então ele quis usar o cristianismo, que ele percebia que estava aumentando o número de adeptos e o cristianismo estava sendo cada vez mais aceito, né, por toda aquela região, né, Grécia, Turquia, enfim, Israel, né, que como começou a ser chamada de Palestina, né, a partir de Adriano, né, enfim. Então ele via o cristianismo como um fator de união, né? Então possivelmente ele era uma pessoa muito inteligente que percebeu que a crença era um fator de união. Tanto é que os maiores conflitos, né, presentes em Israel, né, dos hebreus, foram foi fundamentalmente por questão de crenças, né? Então ele percebeu que a questão de crença era fundamental para a união do, do império. Então, aí a partir da instituição do catolicismo, começou também todas os concílios, tudo que acharam que poderia estorvar, né? É, o, a atração, né, para o poder, a expansão, né, começaram a eliminar, por exemplo, crença que os pagãos tinham dos seres da natureza, e aquela própria crença, né, dos romanos, de deuses, começaram a deixar de lado. Né? Que na verdade os chamados deuses são servos de Deus, né? São seres da natureza que atuam não na, eles vivem vamos supor, num mundo paralelo, né? Numa outra dimensão. Vivem na matéria grosseira mesmo, só que é a matéria mediana, que se chama, da onde surgem os nossos corpos astrais. Né? E naturalmente, quer dizer, como cada vez mais o ser humano foi se intelectualizando, foi perdendo ali essa ligação intuitiva e essa possibilidade de enxergar os seres da natureza, né? Cada vez, quanto mais intelectualizado nós nos tornamos. Então fomos perdendo esse contato. Então isso foi sempre gradual, né? E precisamos refazer esse contato. Entendemos os seres da natureza, sabemos que nós somos hóspedes deles, né? Que dependemos de tudo. Do alimento, dos rios, tudo são eles. Os pequenos, médios, grandes, gigantes, todos são seres enteais. Eles não têm livre-arbítrio, eles não são da nossa espécie espiritual. Muitos têm uma parte espiritual, mas a atuação deles é diferente da nossa. Eles cumprem exatamente a vontade de Deus, eles não têm livre-arbítrio. Daí eles não têm karma. É diferente, são espécies diferentes, né, na criação de Deus. Então Maria,
ela é um ser comum e tem as suas falhas. Então essa história, não existe ser humano santo. Nós podemos nos tornar perfeitos e retornarmos ao paraíso espiritual caso nós voltarmos a privilegiar a intuição pura que nos permite sintonizarmos com a vontade de Deus. Assim poderemos transformar a Terra em um paraíso, uma cópia do paraíso espiritual, onde não há doenças, não há guerras. É isso que está prometido agora no reino do milênio. Então é isso, refletindo sobre, só concluindo aí a questão do Calvário de Gordon, né? Que o Calvário de Gordon, então, na minha teoria, é onde estão os restos mortais de Jesus Cristo. E justamente na órbita direita, a órbita caverna direita da face do Calvário, no interior dessa caverna, está a entrada oculta que foi fechada e que leva para o sepulcro oculto de Cristo. Essa é a minha teoria. Divulgo isso no Facebook, nas minhas notas do Facebook. Espero que um dia se faça uma investigação arqueológica nesse local. Então é isso. Vou encerrando esse vídeo. Muita paz, muita luz a todos.